Amém. Meninas, para mim tá travado aqui em vocês orando. Amém. Mas ouvi as orações todas. Deu para ouvir. Não consegui te ouvir, Ju. Eu acho que deve ser a minha internet hoje. Tá me ouvindo? Agora sim. Eu falei que as orações que você fez, eu ouvi todas, saiu bem. Você falou amém, só que como tá travado aqui, né? Comecinho. Amém. Então tá. Eu falei amém e aí eu vi que as meninas continuavam orando, então eu acho que a minha internet que ela tá meio, tá dando um delayzinho aí com vocês, mas amém. Qualquer coisa vocês abrem o áudio, manda no chat, a gente vai arrumando, ajustando, né? Bom, hoje é o nosso 14º encontro, que bênção, muito bom, né? Glória a Deus, tem sido bênção para minha vida esses dias, né? Já falei para vocês, tem me fortalecido muito e tem me desafiado também de forma positiva, né? E tem sido uma bênção. Me trouxe muito aprendizado da palavra, né? Compartilhar é muito bom, vocês edificam muito a minha vida, viu? Quero agradecer mais uma vez pela aliança e a fidelidade aqui todos os dias. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho dos deveres do marido, que é muito bom a gente conhecer os deveres, e nós precisamos conhecer qual é a missão, qual é o papel dos nossos maridos, né? O que o Senhor determinou para a vida deles. Nós precisamos conhecer por quê? Porque às vezes a gente fica cobrando, a gente fica esperando algo da parte deles que não foi exatamente aquilo que Deus é, designou para que eles fizessem, né? Então, quando a gente conhece os deveres, não só os nossos, mas dos outros, fica muito mais fácil de auxiliar, de apoiar, de incentivar, né? Isso nós sabemos que é nosso papel de auxiliador. Mas auxiliar, ajudar, apoiar o quê? Então, antes de falarmos de nós, né, do que o Senhor designou para as nossas vidas, nós precisamos conhecer aquilo que Deus designou para a vida dos nossos maridos. E eu separei um pouquinho, claro que não vai dar para explorar tudo, né? Mas eu separei um trechinho aqui de material que já vai dar um norte para a gente, vai ser bênção. E eu vou ler um versículo para a gente começar, que todo mundo conhece, que está lá em Efésios 5. Eu vou ler o versículo 23 e 25, que fala assim, ó. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A gente ama ler esses versículos, né? É precioso. E por que falar um pouquinho dos deveres dos nossos cônjuges? Porque às vezes nós temos dificuldade de nos submeter, porque você pode falar assim, ah, Gabi, mas o meu marido ele não sabe o que significa ser o cabeça. O meu marido não age dessa forma. Eu não sei qual é o conhecimento bíblico que todos os maridos têm aqui, mas a verdade, e eu estava estudando até um material do Luciano, pastor Luciano Subirá, que ele fala assim que essa questão de governo, porque o homem ele foi levantado por Deus para ser o governo da casa, né? O líder. Por isso que ele é o cabeça do lar. Mas essa questão de governo, ele vem dos pais. Um homem que não teve outro homem como referência dentro de casa, fica muito mais difícil ele exercer essa autoridade com a mulher. E a mulher, quando ela não tem essa autoridade na figura do pai, fica muito mais difícil ela se submeter a essa autoridade do marido. Então, tudo começa lá nos pais, né? Por isso que muitas vezes nós encontramos nessa geração casais onde o marido ele não sabe se posicionar conforme a palavra descreve, porque ele não teve esse exemplo. Mas louvado seja o nosso Deus que ele
alcança, né? Nos dá nova chance, nos salva e começa a ensinar tudo de novo. Isso é bênção. Para aqueles que não receberam, tem a oportunidade de receber do próprio Criador. Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente começa a entender que Deus levantou o homem como o governo da nossa casa. O que que é o governo? Gente, governo é governo. É igual o governo do nosso país. Ainda que eu não queira obedecer alguma lei, né? Alguma ordem, mas o governo, ele entende que aquilo é bom, que aquilo é bênção, né? E aí eu preciso me submeter a isso. Então, o marido, ele é o governo da casa, ele é o cabeça do lar, né? E, e nós devemos auxiliar ele nesse papel. Eu separei 5 principais pontos que são deveres dos maridos. Eu quero que a gente escute esses pontos, não com o intuito de cobrar e falar, viu, você tem que ser assim, você tem que fazer assim. Não, na verdade, nós estamos falando dos deveres dos maridos hoje para a gente entender a que nós devemos nos submeter, para que a gente entenda no que nós devemos auxiliá-los, tá bom? Então, por isso, nós vamos conhecer um pouquinho desses deveres. O primeiro dever é ser o cabeça do lar, que foi o que eu acabei de falar com vocês. O segundo, amar sua esposa, que o versículo 25 fala: Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, que é dar a própria vida, né? Que foi o que Cristo fez, deu a própria vida pela igreja. E aqui entra também, eu faço uma pausa. Por quê? Os nossos maridos nos amam? Claro, gente, claro que ama, nos escolheu, casou com a gente, ama. Mas eles sabem amar como Cristo amou a igreja? Nós só sabemos como Cristo nos amou quando a gente recebe essa revelação do próprio Criador, né? Quando eu tenho uma experiência com o Senhor de salvação e eu entendo quem Deus é, quem Jesus Cristo é na minha vida, eu provo desse amor, eu conheço esse amor, então aí eu consigo entender de que forma eu preciso amar alguém, né? E amar a esposa como Cristo amou a igreja, para quem não conhece a palavra de Deus, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. E aí, nós entramos como auxiliadoras para ensiná-los a amar como Cristo amou a igreja, né? É amor sacrificial, é amor de serviço, é amor de renúncia, né? Esse é o amor. Cristo abriu mão da sua própria vida, né? Ele se fez homem, morreu por nós, sentiu dor, ele renunciou, ele amou de tal maneira, o Senhor nos amou de tal maneira que deu o próprio filho. Então, o nosso marido, ele precisa nos amar de tal maneira, é, como a sua própria vida, né? Mas a verdade é que muitos homens, por falta de conhecimento bíblico, não entende que amor é esse. Por isso que nos deparamos com tantos casais hoje em dia falando de separação porque o amor acabou. Mas amor não acaba, né? Porque amor é uma decisão. Eu decido amar alguém para o resto da minha vida quando eu me caso. Então, o amor, ele envolve perdão, ele envolve ajuda, ele envolve renúncia, ele envolve abrir mão, ele envolve recomeçar inúmeras vezes, né? Que é andar as milhas. Isso é amor. Amor não é um sentimento, né? Então, quando alguém fala assim, ah, eu vou me separar porque acabou o amor, não entendeu nada, não conhece a palavra de Deus. Então, o segundo ponto aqui é amar a sua esposa. O terceiro ponto, ser amante de sua esposa. A Bíblia, ela também fala, e a gente mais para frente pode até trazer um pouquinho mais desse assunto íntimo, mas a Bíblia ela é bem clara que o corpo da mulher pertence ao seu marido e do seu marido à sua esposa. Então é de extrema importância que haja um relacionamento íntimo, um relacionamento sexual, e o marido ele precisa ser o amante da sua esposa. E o amante que eu digo aqui é o físico mesmo, é a relação sexual, né? Isso precisa existir na vida do casal. Isso precisa existir entre o homem e a mulher. E um dos deveres do marido é justamente esse, é ter a sua esposa como pertencente, né? Como sua mesmo, no físico. O quarto ponto é ser provedor.
O que que é ser provedor? O próprio nome já fala, aquele que trabalha e traz o mantimento, o alimento para dentro de casa. O homem, ele precisa prover a sua casa. Então, o homem, quando vê a sua casa sendo destruída ou passando por alguma necessidade e não faz nada, ele está pecando contra o Senhor, né? Ele foi levantado para fazer a força, para trazer o sustento. Ah, Gabi, eu não posso trabalhar? Nós vamos falar de nós, as mulheres, tá? Mais para frente. Mas o papel principal do trabalho, ele é do marido, bom? E o quinto ponto é ser protetor. Tá aqui um ponto que pega bastante. Nós mulheres temos muita necessidade de nos sentir protegidas e seguras, né? Isso é um fato. E por isso que o Senhor nos uniu como casal e trouxe isso para o homem, né? O homem, ele é força, ele é razão. Então, ele é o nosso protetor, sim. Nós precisamos nos sentir seguras com eles. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, não gosto de dormir sozinha. Então, teve uma época que o Fernando estava viajando e ele ficava fora. Ai, detesto. Eu tenho as crianças, já põe na minha cama, vou ficando grudinho. Eu não gosto de me sentir sozinha de jeito nenhum, assim, sabe? Então, Para por que essa você, para mim necessidade? travou. Oi? Não travou, não. Eu só peguei até você falar, eu não sei vocês, sobre os seguros. Você se segura com o marido, aí travou para mim. Se puder repetir, por favor. Destravou? Destravou, tô te ouvindo. Então, assim, eu gosto de estar junto. Eu não gosto de, se ele viaja, que nem o mês que vem ele vai para o acampamento dos homens, né? Que é uma bênção. Eu incentivo todo ano ele ir. Mas penso tanto que me faz falta. Eu sinto segura, eu gosto de estar ali com ele. Quando a gente está andando na rua, aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, né? Eu tenho essa segurança quando ele está comigo. Na maior parte das vezes eu espero ele para ir no supermercado, para fazer as coisas. Eu me sinto segura e protegida, né? Então esse é o papel do homem também, é nos proteger. Infelizmente, alguns homens não assumem seus deveres e acabam empurrando suas esposas para assumir um papel que não é delas. Isso acontece muito. E aí eu volto lá naquilo que eu falei. Infelizmente, alguns, a maioria, assim, a maioria não, muitos homens não receberam essa referência e eles não conseguem assumir esse papel dentro de casa e acabam empurrando para nós. Mas nós não devemos abraçar os deveres dos nossos maridos. Ah, Gabi, mas ele não sabe. Tá, então Deus nos levantou como auxiliadoras. Qual é o nosso papel? Nós vamos orar, buscar em Deus uma estratégia para auxiliá-lo, para ajudá-lo a entender o seu papel e assumir ele, né? Nós não podemos tomar a frente daquilo que é para o homem fazer. Nós não podemos, nós somos auxiliadores. Então, se em algum desses pontos o marido está falhando por falta de sabedoria, opa, vamos sentar, vamos conversar, vamos mostrar para ele na palavra o que a palavra diz e vamos buscar ajuda junto para que ele assuma esse papel, tá? E não sair tomando na frente com a desculpa de que, mas ele não sabe fazer. Que na hora que a gente estiver lá fazendo os nossos concertos com o Senhor, acho que algumas desculpas não vai colar muito para Deus, né? Então, quando conhecemos os deveres de cada um, fica mais fácil colaborar, incentivar, ajudar e auxiliar. Assim como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem deve ser o cabeça da mulher, com autoridade, responsabilidade e bênção. Então, aqui é outro ponto: autoridade e autoritarismo. São duas palavras completamente diferentes, né? Dois significados muito diferentes. Nós não devemos aceitar o autoritarismo, a brutalidade, né? A falta de respeito. Isso tudo deve ser trazido à luz, né? E nós devemos nos posicionar, sim, e buscar ajuda para o autoritarismo. Mas a autoridade que Jesus tem sobre a vida do nosso marido precisa ser passada,
dele para nós, para a nossa casa. Então, quem tem filhos aqui sabe o quão importante é nós, mulheres, honrarmos os nossos maridos na frente dos nossos filhos, ainda que a gente discorde com alguma coisa, que seja resolvido no íntimo do casal e não discordando na frente dos filhos, né? Isso é muito importante. E receber essa autoridade que Deus derrama sobre a vida deles, porque ela carrega bênção para a nossa vida. E aqui eu quero abrir um parênteses que às vezes, isso eu já passei por isso e já fiz essa pergunta, né, para nossa pastora. É, quando a gente vê, de repente, o nosso cônjuge tomando alguma decisão que nós mulheres temos uma sensibilidade um pouquinho maior, e eu creio que é uma sensibilidade do espírito mesmo, né? Que a gente está vendo um pouquinho lá na frente, a gente conhece algumas pessoas, a gente tem é uma sensibilidade mesmo, eu acredito que do próprio Senhor, né? E aí a gente está vendo que alguma decisão não é a melhor a ser tomada, que lá na frente não vai dar certo, e aí você tenta conversar, né, expõe sua opinião, tudo, e mesmo assim ele toma aquela decisão. Como se comportar diante disso? Orando, calando e orando. Se você já teve a oportunidade de colocar para ele o que você pensa de forma sábia, amável, e mesmo assim ele entende que aquela decisão é a melhor, nós precisamos nos submeter àquela decisão, tá? Isso é bíblico, porque se eu não faço isso, eu estou pecando também. Isso é um pecado, tá? Mulheres casadas, conhecedoras da palavra de Deus, que não se submetem àquilo que os seus maridos falam, nós estamos pecando. Então, aí lá na frente não deu certo, como a gente havia colocado. Nada de eu avisei, nada de dedinho apontado, né? Nós devemos entregar para o Senhor. Por quê? O nosso posicionamento, a nossa submissão, a nossa obediência traz bênção. O Senhor usa de misericórdia e graça. Porque se eu vou brigar, quer dizer, um está tomando uma decisão errada e o outro está errando em cima do erro, entendeu? E aquilo não vai atrair bênção para a nossa vida. Mas a postura de um que está ali obedecendo, seguindo o que o Senhor, os princípios da palavra, o Senhor derrama misericórdia e graça sobre essa família, né? Então, o Senhor vai lá na frente conseguir nos ajudar a corrigir, né? E aí a gente não magoou, não desrespeitou o nosso cônjuge e vamos estender a mão e recomeçar para ajudar a consertar aquilo que não deu certo. E esse tem que ser o nosso papel, sempre, né? O principal papel do homem como cabeça do lar é servir sua mulher, depois os filhos. E servir aqui, gente, servir envolve aquilo que eu falei, trabalhar, né, nos respeitar. Na parte sexual, nós não podemos ser mulheres que fingem prazer, não, nós precisamos colocar ali de forma muito sábia e clara para os nossos maridos o que é bom, o que não é, o que gosta, o que não gosta, a necessidade daquele momento, porque nós precisamos ser servidas por ele nessa área também. Então, assim como a gente serve, nós também devemos ser servidos por eles, tá bom? E se eles ainda não aprenderam, eles vão aprender com o nosso exemplo. Nós precisamos ser mulheres que servem, tá bom? Que aí assim eles vão aprender, né? Isso envolve tomar decisões, que foi o que eu acabei de falar. O chefe da família deve conduzir sua casa no temor do Senhor. Eu acho que de tudo que falamos, esse é o ponto principal. Aquele ou aquela que tem o temor do Senhor no coração, ele consegue conduzir as suas missões, ele consegue conduzir os seus deveres, ele consegue conduzir a sua família, né? No caminho de bênção. Não estou falando que é sem desafios, sem obstáculos, não é nada disso. Nós vamos ter sempre obstáculos, desafios a serem enfrentados, mas o temor do Senhor nos faz tomar decisões e ter postura de sabedoria e postura que vai abençoar e edificar a nossa casa, a nossa família. E diante de tudo isso que nós falamos aqui, eu quero nos convidar a nos levantar essa noite mais uma vez para orar pela vida dos nossos maridos. Eu quero que cada uma de nós aqui vamos orar um pedacinho, um pouquinho, antes do nosso tempo cair, pela vida deles. Nós, como intercessoras que somos, como mulheres auxiliadoras,
tementes ao Senhor. O nosso dever principal na ocasião de esposa é orar pela vida dos nossos maridos, para que eles entendam esses pontos, esses deveres aqui. Então, nós não aprendemos hoje para criticar, nós aprendemos hoje para aprender a orar por eles, né? Nós devemos orar para que o Espírito Santo de Deus venha sobre eles, né? Encontre lugar no coração e na mente, domine ali a vida dos nossos maridos e traga luz às decisões, aos pensamentos, às atitudes deles e enche, né? Que o Espírito Santo enche a vida deles com sabedoria para eles executar cada um desses deveres sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. E nós vamos falar amanhã dos nossos deveres, porque nós precisamos estar preparados, porque eu creio que esses dias não são em vão, eu creio em milagres. E os nossos maridos, eles serão levantados na nossa casa como governo. Aqueles que ainda não entenderam os seus papéis, eles vão entender nesses dias. O Espírito Santo, o Senhor, vai visitá-los, vai proporcionar uma experiência profunda e íntima para cada um deles. E nós precisamos estar levantados como intercessora, como escudo da nossa casa, e para receber essa bênção e nos submeter a ela, né? Porque os deveres dos nossos maridos é bênção para a vida da mulher. Então, nós precisamos estar preparados. Então, eu quero nos convidar a orar para que nessa noite venha uma unção sobre cada um dos maridos aqui representados, uma unção de governo, de autoridade, de respeito, zelo e amor pelo Senhor e por nós, as esposas. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer colocar nada? Vamos orar então? Ju, você pode orar? Posso. Vou só desligar o Bluetooth, peraí. A Juliana vai orar, ela acabando, Michele, você também pode orar. A Cris consegue orar hoje? Ela tá conectando o áudio. Uma, uma delas. Mãe, queria que você orasse também. Não consigo, Gabi. Tá bom, Cris, vai orando aí, intercedendo, tá? Queria que você orasse também. Não tem nenhum áudio aí que você consiga usar? É Tá. sua mãe, Gabi? Então, ela é. Ah, prazer. Deixa eu pôr minha carinha de segunda. Tudo bem? Eu sei que ela tá sem áudio, mais ou menos nos ver. Tô aqui preparando um pratinho pra Ó, eu, pra eu jantar e falar com vocês. a Juliana ora, depois a Michelle ora e aí eu oro também, tá bom? Vamos apresentar os maridos aqui representados, tá bom? E das mulheres lá do grupo também, todos eles. Tá joia. Amém, Deus, nós te bendizemos, papai, te bendizemos por esse tempo, te bendizemos pela tua palavra, que é preciosa, que é luz, Senhor, para os nossos caminhos, Deus, é lâmpada para os nossos pés, Deus. Obrigado porque há riqueza, há ensinamento, Deus, e obrigado porque se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor quer nos tornar, Senhor, mulheres mais valorosas, mulheres sábias, mulheres que realmente, Senhor, assim, cuidam do lar, cuidam também da família e fazem o seu papel. Te agradecemos, Deus, pelo que foi ensinado aqui pela vida da Gabi, com relação aos cônjuges, Senhor, com relação aos esposos, ao marido, ao papel deles, Senhor. Meu Deus, e nós clamamos a Ti, Senhor. O Senhor conhece cada esposa aqui, os esposos das nossas irmãs que não estão aqui, Senhor. O Senhor sabe, Deus, qual é a fragilidade, Deus. O Senhor sabe onde cada um está errando. Nós pedimos a Ti nesta noite uma visitação especial, Senhor, a cada um deles, meu Pai.
E clamamos a Ti, Senhor, aquilo que só o Senhor tem o poder, Espírito Santo, de convencer. Convença os nossos maridos, Senhor, do papel dele, Senhor, do papel dele como filho amado do Senhor, do papel dele, Deus, como esposo, cuidando do nosso lar, Pai, cumprindo o papel dele de provedor, de protetor, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, por mais que eles tenham déficit, Senhor, por mais que, como a Gabi disse, talvez, Deus, eles não tiveram ali um referencial de paternidade, mas hoje, Senhor, aqueles que estão no Senhor têm esse referencial através, Deus, dos nossos pastores, através da tua palavra. E aqueles que ainda não estão, que virão, Senhor, eu creio que através das atitudes das esposas, eles também terão essa oportunidade, Senhor. Então, nós te pedimos, opera, Deus, nas nossas casas, transforma os nossos lares para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Pode orar, Mi. Amado Senhor Jesus, obrigado, Senhor meu Deus, meu Pai, por mais essa noite, por mais esses aprendizados, ó Senhor meu Deus. Queremos te apresentar, Senhor Jesus, cada um dos maridos, os nossos esposos, Senhor Jesus amado, que o Senhor possa quebrantar o coração de cada um deles, ó Senhor Jesus. Quebranta-os, Senhor meu Deus, meu Pai, e encha-os do Espírito Santo, Senhor meu Deus. Que eles possam ter o temor diante da tua palavra, diante de ti, Senhor Jesus. Cubra-os, Senhor Jesus amado, de tudo aquilo, Senhor meu Deus, meu Pai, que é de ti, Senhor. Que caia por terra na autoridade do nome de Jesus tudo aquilo que não é de ti. Toda seta do maligno, Senhor Jesus, que caia por terra na autoridade do nome de Deus, Pai amado. Senhor Jesus, Todo-Poderoso e Santo, Senhor, que Ele possa nos amar como Cristo amou a sua igreja, Senhor meu Deus e meu Pai. Que eles possam conhecer a Tua palavra, Senhor Jesus, que possamos ser auxiliadoras, ó meu Deus, Senhor Deus amado, nessa história, Senhor, nesse caminhar deles, ó Pai amado, Pai querido, nesse conhecimento da Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos guie e nos enche do Espírito Santo, para que possamos conduzi-lo, Senhor, conforme a Tua palavra, o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, meu Deus, meu Pai. Te apresento cada um deles em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, Paizinho querido, dou continuidade aqui, Pai, a esse clamor nessa noite, Jesus, pela vida dos nossos maridos, Senhor. Nós fomos levantadas por Ti, Pai, para sermos auxiliadoras e intercessoras pela nossa casa. Nós estamos aqui na condição de intercessoras. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Jesus. Juntamente, perdoa os pecados dos nossos maridos, ó Pai. Usa da Tua misericórdia, da Tua bondade, da Tua graça, Senhor, para restaurar caráter, Deus, para transformar, Jesus, um coração duro em um coração do Senhor. Ó Deus, troca os corações, troca a mente, ó Deus, tira todos os pensamentos, Pai, mundanos, tira tudo aquilo que o mundo tem infiltrado na vida dos nossos maridos, ó Deus. Clamamos agora como esposas, Pai, pela vida deles, liberta-os, ó Deus. Ó Senhor, se há alguma cadeia de vício, eu peço que o Senhor liberte em nome de Jesus. Se há alguma enfermidade crônica, emocional, liberte, ó Deus, em nome de Jesus, Paizinho querido. Venha fortalecer esses homens, fazer deles, Pai, homens valentes, ó Deus, servos fiéis ao Senhor, ó Pai, homens fortes,
firmes, corajosos, ó Deus, homens, Deus, que honram a sua casa, priorizam suas famílias, ó Pai, homens que não carregam preguiça, mas que homens que são trabalhadores, Pai, que traz o sustento para dentro dos seus lares, homens que sabem, Deus, respeitar uma mulher, respeitar os filhos, ó Pai, respeitar o ambiente da sua casa, homens que carregam com si valores e princípios, ó Deus. Pai, nessa noite eu coloco diante de Ti, se há algum marido, Deus, preso em alguma cadeia demoníaca, eu peço e clamo na autoridade do Seu nome, que seja destruído agora, em nome de Jesus, aquilo que tem prendido a vida desse homem, ó Pai. Liberta, meu Deus, em nome de Jesus, derrama sobre a cabeça de cada um deles, representados aqui nessa noite, uma unção de governo, Pai. Derrama sobre eles a autoridade de Jesus Cristo, Pai. Derrama sobre eles a unção de respeito, de zelo, de amor por nós, ó Deus, pela nossa casa, pela nossa família, Senhor. Ô, Paizinho querido, tira todo embaraço do caminho, Pai. Que os olhos dos nossos maridos estejam em nós, que eles estejam confiados em nós, ó Deus, que todo desejo do corpo, da mente dos nossos maridos, sejam por nós, as suas esposas, ó Deus querido. Eu oro, Pai, e nós abençoamos a vida desses homens, meu Deus, que nos casamos, Pai, nos casamos para glorificar o seu nome aqui na terra. Por isso eu peço, fortaleça cada um deles, meu Deus, fortaleça, dê a cada um deles uma experiência nova nessa noite com o Senhor, que eles se lembrem, Pai, de quem o Senhor é, o quanto são amados por Ti, ó Deus, que eles tenham um Pai na eternidade, um Pai que zela, que cuida, que protege, que ama, meu Deus, um Pai que dá a oportunidade de render-se ao Senhor, ó Pai. Ô Senhor, queremos ver nossos cônjuges na eternidade, Pai. Ô Paizinho querido, traga, Senhor, salvação para aqueles que ainda não se rendeu diante de Ti, Deus. Salva, meu Pai, salva o perdido, meu Deus, restaura aquele que conhece e se afastou, Senhor. Por favor, nós clamamos pela vida dos nossos maridos e declaramos sobre cada uma de nós um casamento próspero, Deus, um casamento abençoado, um casamento feliz, um casamento saudável. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Gostoso, né? Deus abençoe cada uma de vocês, o marido, os filhos, a casa, o trabalho, que seja uma semana de bênção, uma semana de muita revelação da palavra, que o Senhor venha com estratégias, viu, para cada uma de nós. E ama bastante o maridinho hoje, segunda-feira, para amar bastante ele, hein? Eu vou bater nossa foto e amanhã eu vou falar sobre os nossos deveres. Amanhã de discutir sobre nós. Vai ser bênção demais. Deixa eu bater nossa foto. Todo mundo pronta? Foi. Um beijo, meninas. Fica com Deus. Até Viu? mais, beijo. Até amanhã. Obrigada, Deus abençoe. Amém.